Mais um aí de processo de habilitação. No caso de transferência de propriedade do veículo, né, que faltou o Detran especificar, a ATPV deverá ser apresentada ao Detran no prazo máximo de... Olha, eu comprei um veículo, estou transferindo ele. Eu preciso apresentar a documentação lá no Detran para fazer a transferência para o meu nome, né? Comprei. Qual que é o prazo que eu tenho para fazer isso? Essa aqui é a resposta, 30 dias. Agora, você deve ter ficado curioso sobre o que significa essa ATPV, né? A é de autorização, T de transferência, P de propriedade e V de veículo. Bora lá? Autorização para transferência de propriedade de veículo. Está transferindo o proprietário de um, passou para o outro. ATPV. Anote mais essa, porque apesar da questão não pedir especificamente o que significa ATPV, não há outra pergunta e pode ser que pergunte, né? Venha questionando e você já está preparado para julgar mais essa aí nos peitos do Detran. 30 dias é o prazo que o proprietário tem para poder transferir para o nome dele. Se ele não transferir, isso é infração de trânsito, tá? Média, infração média, 4 pontos aí no prontuário. Mais um aí de sinalização viária. A placa TIT 02 indica o quê? A placa está aqui do lado. Beleza, eu estou vendo aqui duas máscarazinhas. Essas máscaras lembram você de quê, hein? De festas populares, de rodeio, de teatro ou convenções. Convenção normalmente vai estar relacionada a um ambiente, né? Então, centro de convenções. Então, você vai ver ali, em vez de ter duas máscarazinhas, você vai ver várias cadeirinhas assim, ó, como se fosse dentro de um ambiente preparado para receber ali um evento. Rodeio teria que ter aqui um boi pulando, né? Não é o caso. Festas populares ou teatro, todas elas existem, tá? Entre as de atrativos turísticos. Mas eu recomendo que você estude bem o significado dessas placas, porque aí é decorar mesmo, tá? Não tem dica, não tem macete. E no caso, a resposta dessa aqui é a letra C, teatro. Nós temos aqui uma questãozinha sobre meio ambiente e ela nos traz o seguinte: não está entre os principais gases tóxicos expelidos por veículos automotores de combustão. Entender essa pergunta é o primeiro passo para a gente responder ela corretamente. Então a gente precisa ficar atento a esse não, porque a questão está querendo saber aquela alternativa que não corresponde aqui com a questão. E principais gases tóxicos. Vejam bem, gases tóxicos a gente sabe que os veículos expelem. Expelir é jogar no meio ambiente, no ar. Mas veja bem, está dizendo os principais. Talvez todos eles sejam, mas principais quais são? Quais que não estão entre os principais gases tóxicos? Ou os que não são principais gases tóxicos? Não, ok? Por veículos automotores. Automotor é veículo que tem um motor que faz ele andar. Todo veículo tem. De combustão. O que é um veículo de combustão? Que queima combustível. Porque hoje nós temos veículos elétricos também. Está ligado nisso aí, né? Então, bora lá ver. Dióxido de enxofre. Um nome estranho, talvez você nem conheça, mas tem cara de ser gás tóxico, não tem? Vou deixar ele aqui, ó, marcadinho aqui. Monóxido de carbono, outro nome estranho, talvez você não conheça, já pode ter ouvido falar aí no curso de legislação, nas aulas, né? Vou deixar ele também. Hidrocarbonetos e enxofre. Olha só, mais dois nomes aí bastante estranhos. Nitrogênio e oxigênio. Opa, finalmente falou alguma coisa que você conhece. Oxigênio. Pensa comigo aqui. Se você tivesse que se escolher entre todas essas alternativas, todos esses nomes estranhos aqui, um que não é gás tóxico, qual que você marcaria? A que você conhece. Então veja que você não precisa conhecer todos os gases tóxicos. Aqui a questão te ajudou. Opa, oxigênio eu conheço. Oxigênio não é gás tóxico. Isso aí faz parte do meio ambiente. Eu respiro isso, faz bem para o ser humano. Ok? Então tá aí. Facinha de matar essa, letra D de dado. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Mais uma de sinalização viária. Diante da placa A10B, você entende que existe um entroncamento oblíquo. Beleza, isso aqui é um entroncamento oblíquo. E perceba que aqui agora nós temos um B, de Bzinho. Eu já ensinei em ocasiões passadas
que quando vem o Bzinho é alguma coisa à direita. Quando vem o Azinho é alguma coisa à esquerda. Essa letrinha final que vem aqui no final do código da placa, tá? Então veja bem, à direita, beleza, eu tenho aqui a direita, pode ser essa a resposta. É a esquerda? Não, para ser esquerda tem que ter um Bzinho aqui no final. Aliás, um Azinho aqui no final e não um Bzinho. Bzinho é direita, tá? É a direita? Sim, é um Bzinho, pode ser essa a resposta. E aqui não fala, fala assim, curva acentuada à direita. Falou direita, então poderia ser essa a resposta também. Nós conseguimos eliminar aqui só a letra B, usando o macete. Agora vamos ter que analisar para ver se A, C ou D. Só conseguimos eliminar uma. Curva acentuada? Não, gente, isso aqui não é curva. Curva é isso aqui, né? Isso aqui no caso é uma curva aberta e quando é assim é uma curva fechada. Não é curva. Seria a direita com difícil identificação à distância? Essa é a resposta. Inclusive, a finalidade, o objetivo da placa de advertência é te avisar de uma situação de perigo à frente, uma circunstância perigosa, uma situação de risco. Então, veja bem, tem um entroncamento oblíquo à direita, de difícil identificação à distância, e o que vai te ajudar a saber antecipadamente que tem essa situação perigosa é a placa. Então, essa é a resposta, tá? Seguido de pista sinuosa? Não é, não tem nada a ver. Pista sinuosa é quando vem aquele monte de curvinha, igual a minhoquinha. A placa aqui não sinaliza isso, absolutamente. Letra C, a resposta. Mais uma sobre sinalização viária. Diante da placa A8, você entende que encontrará com um entroncamento oblíquo à esquerda. Entroncamento, gente, é quando você tem uma via subindo e tem outra no formato de um galho de árvore. Imagina que isso aqui seja o tronco e isso aqui seja o galho. Por isso que chama entroncamento, beleza? Entroncamento é isso aqui. Já vou até ligar aqui, ó, para você entender que é esse tipo de junção aqui que forma o entroncamento. Não é o caso aqui, não é entroncamento, né? Seria uma confluência. A confluência é o entroncamento invertido. Nós temos a via aqui e a confluência é o galho crescendo para baixo. Ok? Então, confluência é isso aqui. Seria uma interseção em T? Fica muito fácil, né? Isso aqui é um T, cara. Olha só, você olha para a figura, você vê um T aqui, ó. Essa é a resposta. Ou seria um cruzamento? Não, o cruzamento é quando tem uma via assim e outra cortando ela exatamente ao meio. Beleza? Então vamos ligar aqui o cruzamento. Apaga daqui. Vamos colocar aqui que é para começar. Só cruzamento é esse aqui. Então, além de você aprender qual é a resposta, você já aprendeu mais 3 aqui. Então, preste atenção nas outras alternativas, que é isso que vai fazer você aprender para poder chegar na hora e acertar. Não tenta decorar a resposta de questão não, tá? Sinalização viária. A placa A33B adverte o condutor do veículo da existência adiante de quem? O que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo uma faixa de pedestres, um adulto, uma criança, e essa criança está segurando alguma coisa aqui na mão. Isso que ela está segurando aqui é um material escolar, não é um brinquedo. Quando é um brinquedo é uma bolinha, a criança vem chutando a bolinha assim, sabe? Aqui ela está segurando alguma coisa. O que é isso? É um material escolar. Então o que acontece? Aqui tem uma passagem, uma travessia, sinalizada, porque tem a faixa no chão é sinalização horizontal, de escolares, porque ele está segurando o materialzinho escolar. A resposta é a letra A. Travessia de animais, gente, não tem nada a ver com animal. Proibido passagem? Para ser proibido tinha que ser placa de regulamentação, que obriga ou proíbe. E ainda teria que ter a tarjinha proibindo, né? Então, absolutamente não é. Passagem obrigatória? Não é. Proibir e obrigar é função de placa de regulamentação. Essas que tem a borda vermelha, tá? Não é placa de advertência que proíbe e obriga. Anote isso. Isso vai te ajudar muito na hora da prova. Placas amarelas nunca proíbem nem obrigam a nada. Quem proíbe e obriga são essas que têm um formato circular com a borda vermelha, tá bom? Eliminei aqui, letra A foi para conta. Questão sobre sinalização viária. É verdadeiro afirmar que a sinalização de trânsito orienta condutores e pedestres. Então quer dizer que na sinalização de trânsito, as placas, o semáforo, o que o guarda está sinalizando ali com o apito ou com a mão, aquilo vale tanto para motoristas, quem está conduzindo um veículo, como para pedestres. Você concorda com isso? Sim ou não? Pensa aí, vê se a sinalização no trânsito, todo tipo de sinalização, ela vale para condutores e pedestres. Vale, não é? Então essa aqui serve como resposta. Olha a letra B, diz que regulamenta. Sim, por meio das placas de regulamentação. Então achei outra que serve como resposta. Posso marcar 2? Não, não pode.
Pode procurar que vai estar escrito todas lá. Ó. Se está escrito todas, meu amigo, é 80% de chance desta ser a resposta. E pode observar que a letra C ainda fala adverte, sim, por meio das placas de advertência, e indica também pelas placas de indicação. Então, letra D de dado. 80% das vezes que tivesse todas aí em qualquer alternativa, pode ir que a resposta é essa. Mais uma sobre sinalização. São aplicadas junto a obstáculos, como viadutos e pontes. Está falando de alguns tipos de sinalização. Ó. Que tipo de sinalização que são aplicadas junto a obstáculos? Por exemplo, viadutos e pontes. E por que um viaduto e uma ponte seria um obstáculo? Porque você está passando numa rua que tem um viaduto por cima. Ela precisa de colunas de sustentação, não precisa? Essas colunas de sustentação são obstáculos. E vira e mexe, alguém enfia o carro ali, né? A moto, parece que não está vendo aquilo. Então, para reforçar a sinalização desses obstáculos, eles utilizam dispositivos de canalização, que são pinturas no pavimento canalizando o trânsito para um lado e para o outro, para evitar da pessoa bater de cara com aquele obstáculo. Então, aqui está certo. Sinalização de alerta, marcadores de obstáculo e perigo. E aqui na letra D tem todas acima. Essa é a resposta. Lembrando aquilo que eu sempre falo, que quando aparece esse todas ou todos aqui em qualquer alternativa, na maioria das vezes acontece na letra D. Mas pode ser que o Detran coloque na A, na B, na C para confundir a sua cabeça. Mas apareceu que esse todo ou todas é 80% de chance desta ser a resposta. Então, se tiver que chutar, vai nela que a sua chance é muito maior. Tá? Questão sobre primeiros socorros. Não entre em pânico. Pensar é tão importante quanto agir. A sua segurança deve vir em primeiro lugar. Essas afirmações refere-se, 3 pontinhos, quer dizer, refere-se à direção defensiva. Não entre em pânico, pensar é tão importante quanto agir, a sua segurança em primeiro lugar. Ah, professor, parece que tem uma relação. Né? Talvez sim, alguma pouca relação. Vamos botar aqui um certo, mas meio certo. Por que não entre em pânico? Por que pensar é tão importante quanto agir? Será que tem tanta relação assim com direção defensiva? Fiquei meio na dúvida e deixei ela meio certa. Vamos para outra. Direção preventiva. Direção preventiva está dentro da direção defensiva. A direção defensiva ela tem a preventiva, que é essa que está na alternativa B, e tem a corretiva. Existem essas duas, né? Se a resposta A servir como correta, a B também tem que servir, porque preventiva está dentro de defensiva. Tá vendo? Eu posso ter duas respostas na questão A e B? Não posso. Então, eu já sei que A e B não pode ser. Já eliminei. Porque se for A, tem que ser B. Se for B, tem que ser A. Está relacionado, então, à prestação de socorro? Será que essas frases têm a ver, têm relação com a prestação de socorro? Quando eu vou prestar o socorro, não entre em pânico. Parece bom, não é? Parece que é ok. Pensar é tão importante quanto agir. Olha que legal, ó. É verdade. Antes de fazer qualquer coisa, deixa eu pensar primeiro para não fazer besteira. A sua segurança em primeiro lugar, olha, tudo 100% relacionado com prestação de socorro. Está aqui. Letra C é a resposta. Ao acionamento de recursos. Acionar recursos é chamar a polícia, chamar bombeiro. Tem relação, mas 100% mesmo, essa é a letra C. Né? Não temos dúvida. E só lembrando que isso aqui é uma questão oficial do Detran que eu trago aqui para comentar com vocês. Então pode cair exatamente desse jeito na sua prova. Você já aprendeu como analisar ela e acertar. Questão sobre processo de habilitação. A formação do condutor compreende a realização. Então, quer dizer que o condutor, quando ele está se formando, passando pela autoescola, pelo Detran, o processo dele compreende o quê? Realizar o quê? Exame teórico? Ok. Exame de prática de direção veicular? Ok. Bom, então isso aqui serve como resposta. Vamos ver as demais alternativas. Compreende, então, a realização de exame de aptidão física e mental? Sim, lá na clínica do Detran, a primeira coisa que você faz no seu processo de habilitação é esse exame de aptidão física e mental. Tem eles lá, tá? Ok. Professor, isso aí não é o psicotécnico? Tem o psicotécnico também, que na verdade chama avaliação psicológica, que é que está na letra C aqui, ó. Avaliação psicológica. Lá na clínica do Detran você faz esses 3 exames, ó, avaliação de aptidão física, mental e psicológica. Então, essas aqui ó, valem como resposta, essa aqui vale como resposta. Como você não pode marcar mais de uma alternativa, dá uma olhada na D. Ó. Todas acima estão corretas. Essa é a resposta.
Anota aí esse macete. 80% das vezes que tivesse todas aqui em qualquer uma das alternativas, pode marcar ela que vai ser a resposta. 80% das vezes, tá? Ou seja, cada 10 vezes que você utilizar esse macete, em 8 vai dar certo.